Se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, hoje é sexta-feira, dia que não tem jogo da Copa do Mundo de Clubes, mas é exatamente por isso que eu tô aqui, para alegar, para trazer esse sentimento de mundial ainda vivo, porque hoje é dia de falar sobre a terceira rodada da Copa do Mundo, que está mexendo com todo o mundo, principalmente aqui com os brasileiros. Então vamos embora falar, porque a gente tem coisa para dizer, tem brasileiros avançando, tem todos os brasileiros avançando, mas também tem alguns europeus acordando. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e espaço aberto nos comentários, e também não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos embora, porque já no grupo A temos brasileiro avançando, que é o caso do Palmeiras, que avançou junto ao Inter Miami, que inclusive fizeram o duelo nessa última rodada. Duelo que deixou a torcida do Palmeiras bem brava, bem conformada com a atuação. Dos confrontos que o Palmeiras teria na fase de grupos, contra Porto e Al-Ahly, que inclusive fizeram um bom jogo, um 4-4, recheado de emoções, o Palmeiras teria o Inter Miami como adversário mais frágil. A questão é, eu não sei se por salto alto, eu não sei por excesso de confiança, o jogo se construiu para o Inter Miami atacar. Um Palmeiras desatento, um Palmeiras sem forçar tanto, sem brigar tanto pela bola, como foi nos últimos dois jogos, permitiu que o Inter Miami abrisse o placar, fizesse um primeiro tempo muito superior ao time paulista, que só foi reagir nos 10 minutos finais, muito pela entrada do Maurício. Eu entendo e respeito toda a história do Veiga, o futebol que ele já apresentou pelo clube, mas é importante ressaltar que esse momento, não só da Copa do Mundo de Clubes, mas todo o ano de 2025, é uma temporada para o Maurício ter mais tempo de jogo do que o Rafael Veiga. O Maurício, mais uma vez, decide a partida, consegue um bom empate, que mantém o Palmeiras na primeira colocação do grupo. E como eu falei um pouco dessa desatenção do Palmeiras, eu quero ressaltar uma fala que a gente teve depois do jogo do Estevão. O Estevão que eu até aplaudo a sinceridade ao mesmo tempo que eu repudio o conteúdo da fala. O Estevão fala que é difícil manter-se preso ao Palmeiras sabendo que ele vai. É difícil focar no Palmeiras, focar na Copa do Mundo de Clubes, sabendo que ele vai pro Chelsea logo no mês que vem. Eu entendo essa situação. Eu entendo que é difícil não mexer, até porque ele disse que é um sonho para ele. Ao mesmo tempo, eu não sei se é tão legal você abrir isso e nem você sentir ou demonstrar tanto isso. Porque o Estevão tá fazendo uma boa Copa do Mundo de Clubes. Levou, acho que não de forma merecida, mas levou o prêmio de melhor em campo no jogo contra o Porto. Criou oportunidade também contra o Al-Ahly, participou um pouco menos contra o Inter Miami, mas assim, não faz uma competição ruim. Tem sido bastante útil para o Palmeiras. A questão é, até que ponto você não estar focado num clube, numa competição, ainda te deixa no time titular desse time? Ainda te deixa na equipe titular? É óbvio que eu vou dar exemplos superiores, enfim, em outras situações, mas o Slot parou de usar o Dante como principal lateral direito a partir do momento que o Alexander Arnold forçou uma transferência para o Real Madrid. O Mbappé, quando começou a querer ir embora ir para o Real, também, o Luiz Henrique falou, ok, não contamos mais com você em coletivas de imprensa. Então até quando o Abel vai dar essas oportunidades de manter o Estevão no time titular, vendo que ele não está 100% focado ali? Realmente, eu entendo que é um sonho. Difícil um sonho não mexer com a gente. Ainda mais em um garoto. Mas ele pode dizer isso. É legal ele dizer isso. É legal ele mostrar isso pra torcida. Isso eu acho que não. A torcida do Palmeiras, que já não estava satisfeita com o resultado, acaba criando mais uma situação chata e desnecessária com um jogador que vestiu muito bem a camisa do clube há muito tempo. E agora está indo para um grande time londrino. Então, bom, Palmeiras avança, ainda com algumas coisas a acertar. O time avançou em primeiro lugar junto com o Inter Miami. A questão é que esse primeiro lugar rendeu ao Palmeiras um confronto contra o Botafogo. Sim, ou seja, oitava final, teremos Palmeiras e Botafogo
apenas um desses clubes continuará para as quartas e aí por diante, se der tudo certo, tá? Então vamos entrar um pouquinho no Botafogo, que duelou contra o Atlético de Madrid e não fez um bom jogo. Se a gente ressaltou tanto o bom trabalho do Paiva no duelo contra o Paris Saint-Germain, esse trabalho, essa estratégia defensiva, praticamente não existiu contra o time de Madrid. O Atlético dominou todo o confronto, ok, que o Black ainda teve que salvar uma finalização do Igor Jesus, mas o jogo foi totalmente da equipe de Simeone. Os 90 minutos foi de controle, de domínio do Atlético. A situação não foi melhor para o Atlético por conta do Sorloth. E eu discordo desse pessoal que agora vai ver um jogo do Sorloth, vai chamar ele de horrível e tal, esquecendo uma trajetória anterior dele. E aí vem a gente falando que, nossa, como é que o Sorloth tomou o lugar do Griezmann, que entrou e mudou o jogo, abriu o placar. Não é que o Sorloth tomou o lugar do Griezmann. É que a temporada do Griezmann não teve nem altos e baixos, foi só de baixo. O Griezmann terminou mais do que nunca no Atlético de Madrid a temporada como reserva por mérito dele. O Griezmann nessa temporada participou muito pouco de gols, de assistências, de construção defensiva, até porque ele já está numa certa idade, renovou o contrato por mais 2 anos, mas possivelmente só vai ficar mais um. Então a gente já não vê o mesmo Griezmann que a gente tinha de 2015, 16, 17, 18, enfim. Daqueles tempos mais áureos do Griezmann tanto no Atlético quanto na seleção francesa. O que não diminui, mas só faz entender do porquê ele não ser titular nessa equipe. O Simeone ainda assim é eliminado, vem falar na coletiva que alcança o mesmo número de pontos do campeão da Libertadores e do campeão da Liga dos Campeões para defender o seu trabalho, mas na verdade eu acho muito difícil que esse trabalho seja interrompido. Por questões do Simeone ter colocado o Atlético de Madrid num outro nível de futebol europeu, e por eu achar que isso seja um consenso geral, não haveria Atlético de Madrid em uma Copa do Mundo de Clubes sem Diego Simeone. Eu entendo que as pessoas podem entendê-lo como ultrapassado, um trabalho já de muitos anos, mas assim, gente, ele se manteve. O Atlético de Madrid sempre se manteve como esse terceiro clube espanhol. Não era quando ele chegou, porque a gente teve momentos de Bilbao, de Valência, de Sevilha, e hoje o Atlético de Madrid é esse terceiro clube já há bastante tempo. Então, enfim, acho realmente difícil que esse trabalho seja interrompido, mesmo com a eliminação desse Mundial, pois Botafogo e PSG avançaram no grupo. Como eu falei, Botafogo enfrenta o Palmeiras, o jogo será amanhã, no sábado, e o PSG vai enfrentar Inter Miami no confronto que vai ter o atrativo do Messi contra o seu ex-clube. A oportunidade do argentino de fazer uma lei do ex contra uma torcida que tanto o vaiou. Quem diria que um dia a gente teria uma torcida vaiando o Messi, mas isso aconteceu em Paris. Entrando agora no grupo C, a gente tem Benfica e Bayern avançando. Só que não na posição que a gente pensava que seria. Benfica passa em primeiro lugar, pode vencer o Bayern por 1-0. Esse Bayern que para esse confronto até poupou alguns jogadores. O Company tentou botar os titulares de volta na segunda etapa. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo esse Bayern muito inconstante. Eu acredito que muita gente aqui viu o Bayern ser dominante. Viu o Bayern ser essa barreira europeia que atropelava todo mundo em casa. Que não tinha medo também de jogar fora de casa. Só que esse Bayern do Company em nenhum momento mostrou essa superioridade, não só na Copa do Mundo de Clubes, mas desde o início do trabalho. Venceu uma Bundesliga, conseguiu bater o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, mas falta ainda para esse Bayern mostrar jogo. O Bayern ele não pode ser só construções rápidas de Coman, de Gnabry, de Olise. O Bayern precisa mais. A gente fala ainda do Bayern com muitas jogadas individuais interessantes, principalmente desses que eu falei. Só que o Bayern precisa jogar mais bola. O Bayern precisa também ser coletivo. Eu nem digo tanto para esse jogo contra o Benfica exatamente por poupar titulares. Mas toda a construção do Mundial do Bayern de Munique, apesar de 6 pontos, apesar de que se vencer seria uma campanha de 100% de aproveitamento, falta essa construção coletiva
na equipe do Company. Nesse grupo que também a gente tem o Boca Juniors, que para mim foi a maior vergonha dessa Copa do Mundo de clubes. Jamais pela sua torcida, jamais, exceto alguns casos, né, exceto algumas falas argentinas. Mas jamais pela torcida que viaja, que vai atrás, que canta. E sim, porque um empate contra o Alco Lanceiro. O Boca entrou muito nervoso com esse confronto, é verdade. Já vai mudar o treinador, já vai mudar elencos, enfim. Acho que Porto e Boca foram as duas vergonhas dessa Copa do Mundo de Clubes. E os dois vão passar por levas semelhantes agora. Os dois não tinham um projeto esportivo muito claro. Só que o Boca tem empatado com um time semi-profissional, que ainda não se sabe nem como é que vai ser compartilhado o dinheiro na Nova Zelândia. É complicado. Isso não é desmerecer o Alco Lanceiro. Como eu falei, o Alco Lanceiro está nesse Mundial porque mereceu. Porque venceu a Liga dos Campeões da Oceania. O Boca só passou por ranking porque nem na Libertadores o time está. E apesar de qualquer superioridade, apesar de alguns jogadores de seleção argentina, empate. Que custou o trabalho de algumas pessoas, que vai custar o trabalho de algumas pessoas aí ao redor de La Bombonera. O Boca cai. Mas se eu falei do Bahia, se eu estou falando do Sul-Americano agora, é porque o Bahia vai enfrentar mais um Sul-Americano e será o Flamengo. Nesse confronto que, apesar de ser esperado, ele causa uma certa dor nos flamenguistas, porque não só é um duelo difícil, apesar das circunstâncias do Bahia, como também se coloca no lado mais difícil da chave. Então, assim, a situação não é tão boa para o Flamengo, mas eu entendo que o time tem que pensar jogo após jogo. Nesse último jogo contra o LFC, um empate de 1-1, o Los Angeles até joga bem, mas eu acho que esse é o melhor jogo na competição. Mas não é um jogo que vai diminuir o trabalho do Felipe na competição. Sabe? Até porque prova um ponto que eu falei no vídeo passado do Felipe dar oportunidade para jovens. O Alan Cian novamente entrou e fez um golaço. A questão é, como o Flamengo também vinha nessa trajetória de 6 pontos, o primeiro clube a ser classificado nas oitavas de final, se esperou por um tempo que o Bahia fosse vencer o Benfica e o Benfica seria o adversário do Flamengo. Só que não. O Bahia perdeu e esse duelo vai acontecer. O outro time do grupo a avançar foi o Chelsea, pela segunda colocação, e esse sim vai enfrentar o Benfica. Mas para esse Flamengo e Bahia, eu acho que é muito necessário o Flamengo pensar, o Felipe Luiz pensar especificadamente nesse jogo. Não olhar muito a chave. O Bahia é um time muito forte, é um time muito forte. É um time que tem Kimmich, é um time que tem Olise, é um time que tem Musiala, é um time que tem Harry Kane, que quando entra bem e decide jogo. Só que é um time que ainda assim tem falhas. É um time, como eu falei, falta construtividade. É um time que ainda deixa brechas para você atacar. O próprio Benfica encontrou. E o Flamengo bateria de frente com o Benfica acho que de uma forma mais fácil. Então assim, dá para acreditar. Dá para acreditar sim. Uma vitória rubro-negra nas oitavas do Mundial. Entrando no próximo grupo, que também já não tem brasileiros, temos o avanço de Inter de Milão e Monterrey. Monterrey conseguiu uma classificação de muita vibração da torcida mexicana, que pularam as montes ao vencer o Real Reds Diamond, que avançou também muito por deslizes do River. Eu falo do Boca, mas os argentinos em geral não estão numa situação boa. Tanto na sua própria liga, já com um valor de título muito baixo. O título argentino garante ao clube apenas $500 mil, que não dá para competir em nada. Mas a situação está difícil na Libertadores, a situação está difícil na Sul-Americana, a situação está difícil nas Copas, a situação está difícil em competições externas ao continente, e a prova está aí. O River cai, perde para a Inter de Milão 2-0. A Inter que eu acredito que teve seu melhor jogo. Né? O River Plate até foi bem dos 5 aos 20 minutos de confronto, mas eu acho que a Inter teve seu melhor jogo no comando do Kivu. Eu vi muito um time cansado, um time que precisava de férias, e ainda é. Mas eu acho que o afastamento de alguns jogadores, o Pavard não vai fazer parte desse Mundial, fez a Inter um pouco mais ligada, fez o Pavard relembrar as saídas que ele fazia no time do Inzaghi, deu a Cherby essa possibilidade de subir e fazer essa volância, bastante ofensividade para os alas, tanto para o Di Marco quanto para o Danfos. Então um jogo mais interessante da Inter de Milão,
que quem precisa ficar ligado é o Fluminense. E se eu falo que a Inter de Milão fez uma competição de evolução, e foi um dos clubes europeus que acordaram nesse torneio, o Fluminense, eu não sei o que aconteceu. Eu entendi que do primeiro para o segundo jogo seria um salto alto também ao enfrentar um time sul-coreano, mas a partida do Fluminense contra o Sundowns também é lamentável. E o Fluminense vai pagar por esse antijogo contra o time sul-africano enfrentando a Inter de Milão. É um confronto possível? É um confronto possível. A Inter de Milão, apesar da melhor, também não está no seu melhor momento. A Inter de Milão precisa de um descanso, e isso é muito claro, desde a final da Liga dos Campeões. Contudo, o Fluminense fez 2 jogos tão ruins e praticando quase um antijogo nesse daqui, que a situação parece mais difícil para o Fluminense. Porque não é só olhar o adversário, é olhar o próprio time. No esse confronto, o Renato até modificou a equipe. Trouxe o René de volta, trouxe o Samuel Xavier de volta, só manteve o Cano no lugar do Everaldo, que assim, gente, não tem condição. O Cano fez uma partida lamentável e ficou quase 90 minutos em campo. O Cano finaliza uma bola na trave, mas o Cano não corre, o Cano não participa, isso a gente sabe, de construções defensivas. O Cano foi nulo durante dos 84, ele ficou 83, porque em um ele meteu esse chute na trave. Então o Fluminense precisa ser mais. O Fluminense precisa relembrar o jogo contra o Borussia para pensar em jogar contra a Inter de Milão. Porque os confrontos contra o San Hyundai e Mamelodi Sundowns não foram nada bons. E o Fluminense só não sofreu mais em questão de classificação porque o time sul-africano não criou tanto. Jogou muito mais também contra o sul-coreano ou contra o alemão, o Borussia, do que contra o Fluminense. Porque a classificação que era necessária apenas um empate, foi um empate porque nenhum dos dois clubes criou. Então o Fluminense vai ter um confronto mais difícil, o Borussia vai enfrentar o Monterrey, que eu também não acho que vai ter vida fácil, mas o Fluminense precisa abrir o olho e precisa relembrar do primeiro jogo para poder enfrentar a Inter de Milão. Não digo nem tentar fazer um jogo competitivo, mas poder é necessário lembrar para saber como se joga. O Fluminense praticamente esqueceu nos últimos 2 confrontos da fase de grupos. Então, falado sobre os brasileiros, vamos entrar agora nos 2 últimos grupos. Grupo G, o City avançou, uma goleada na Juventus, que também passa. Curioso que a Juventus tinha sido a equipe de mais intensidade, ao meu ver, nessa Copa do Mundo de Clubes, fez grandes partidas contra o Al-Ain e o Wydad Casablanca. Clubes mais fracos, sim, mas mostrou futebol nesse trabalho novo. E o City acabou. O City não é um City perfeito, mas é um City que faz esquecer o que a gente viu na última temporada. Grande atuação do Savinho, grande atuação de Jeremy Doku. Haaland entra muito bem no segundo tempo. O Rodri, não 100% recuperado, também faz um jogaço. O Ederson, que falha na saída de bola, que permite o primeiro gol da Juve, faz um lançamento espetacular, se não me engano, no terceiro gol. Então, assim, uma construção de Manchester City muito interessante. O City acordou, o City despertou para essa Copa do Mundo de Clubes. O City voltou a jogar bola depois de muito tempo. É de se ficar de olho no City. Todos. Porque um favorito está aqui. O City jogou muita bola contra o Juventus. O City dominou os 90 minutos contra o Juventus. Os gols que o time leva são deslizes. Não tanto mérito do time italiano. São deslizes. Como eu falei aqui, na saída de bola do Ederson. Do outro grupo, a gente tem o Real Madrid avançando depois de bater o Salzburg num jogaço da equipe de Xabi Alonso. Se faltou jogo contra o Hilal, se faltou jogo contra o Pachuca, sobrou jogo contra o Salzburg. Foi só 2-0, não foi um placar tão longo. Mas Vinícius Júnior, Valverde, Bellingham pisando na área, jogaram muita coisa. A linha de 3 defensores, já praticada pelo Xabi Alonso no Bayern, Leverkusen, funcionou muito bem contra o time austríaco. Se eu falo que o City acordou, o Real também. Eu acreditava, eu até inclusive mandei isso em mensagem, que o Vinícius levaria um pouco mais de tempo para
se situar no time do Xabi Alonso, já que é um pensamento de jogo diferente do time do Carlo Ancelotti. E esse jogo ele me mostrou que eu estava errado. O tanto que o Vinícius faz a movimentação do lado esquerdo para dentro da área, pisa na bola, finaliza, cria jogadas de velocidade em diagonal, mostra que ele pode sim continuar sendo o protagonista desse time. E a gente ainda tem um garoto, que é o Garcia, jogando muita bola, fazendo um baita jogo, e pode se tornar uma nova pérola do Real Madrid daqui para frente e dar uma certa sombra, não só para o Mbappé, como também para o Endrick, né? Que vai voltar já nessa fase final, já está rumo aos Estados Unidos, para poder, quem sabe, entrar uma partida desse Mundial, que também avança no grupo do Real, o time do Al-Hilal, que agora é comandado por Simone Inzaghi, e fez uma boa campanha. Venceu esse último confronto por 2-0 contra o Pachuca, mas não é nem só falando do jogo. É questão realmente do time ter se encaixado muito rápido, o Inzaghi conseguiu fazer o básico e de colocar o time nas oitavas de final. Mas é hora de chegar pro lado para vocês verem aqui os confrontos das oitavas de final. Como eu falei, nos confrontos A e B, a gente tem Palmeiras e Botafogo, a gente tem Inter, Miami e PSG. Entre os grupos C e D, a gente tem Chelsea e Benfica, também tem Flamengo e Bayern de Munique. Nos confrontos E e F, temos o Fluminense fazendo no jogo contra a Inter de Milão e o Borussia como quase não favorito ao enfrentar o Monterrey. E nos últimos grupos, o Real Madrid vai enfrentar a Juventus num interessante jogo e o City pega o Al-Hilal. Mas bom, confrontos definidos, duelos difíceis, alguns meio imprevisíveis. É claro que vou dizer que o City é um pouco mais favorito, o Real por esse crescimento acaba sendo favorito contra a Juventus também. Temos um confronto entre brasileiros que a gente está tendo muito no topo aqui do Brasil, entre Palmeiras e Botafogo. Flamengo pega um duro Bayern, com falhas. Fluminense pega uma Inter de Milão que não está no seu melhor momento. O Fluminense pode aproveitar as contusões, as lesões de alguns jogadores na Inter, que por isso estão ficando de fora. Mas precisa ver e relembrar a jogar futebol antes de fazer esse duelo. Mas bem, esses duelos também vão me dar um próximo vídeo, mas só mais pra frente, porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não está inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E esse vídeo vai terminando aqui. Fui!